abrir, irmãos, juntos. Aleluia. De Mateus capítulo 1, amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, vamos abrindo, vamos dar os ânimos. Amanhã é quarta-feira. Temos um projeto. Tem fome, amém. 6h30 no centro, ali na Praça do Relógio, pertinho da estação. Os irmãos que puderem, estejam ali, é importante. Quanto mais pessoas estão disponíveis para servir, melhor o trabalho. Amém? Este projeto já temos 2 pessoas internadas na clínica. Ontem mesmo recebi algumas fotos de cultos que são realizados ali. Graças ao Senhor Jesus, a palavra está sendo pregada também aos corações. Vamos seguir trabalhando também. Quinta-feira, culto ao Senhor, às 19h30, não falte. Nessa quinta, o irmão Felipe vai estar ministrando uma mensagem muito preciosa, muito importante aos nossos corações, que vai agregar muito a nós. Peço aos irmãos que não faltem também. Essa semana nós não tivemos condições de estar na rádio ontem, então o programa dessa semana vai ser sexta-feira agora, amém? É o mesmo horário. Nós vamos seguir falando sobre a unicidade de Deus ali, amém? Domingo, o nosso culto de celebração, comunhão, amém? Graças a bom Deus, este mês completou os 2 anos que estamos aqui. Temos visto a graça do Senhor nos sustentando em cada momento, amém? Então nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. É importante, irmãos, que estejam todos, sem exceção, amém? É o momento de estarmos em comunhão, celebrarmos a ceia do Senhor. Os irmãos que já confirmaram a presença, agradeço. Quem não confirmou, confirme ainda. Não se preocupe com o transporte, nós vamos organizar para que todos possam ir em nome de Jesus. Só não falte em nome do Senhor Jesus, amém? E por hora é isso. Vamos na palavra do Senhor. Mateus 1. Deus tem misericórdia da minha vida, primeiramente. Confesso que estou bastante nervoso. Deus é bom. Estudar sobre Jesus é algo muito maravilhoso. Aleluia. Nós vamos ler do verso 1 ao 17, amém? Falaremos hoje sobre a genealogia de Jesus. A primeira parte dela, pelo menos, diz assim: Mateus 1, verso 1 em diante. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raab, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Amém? Senhor Jesus, Deus Santo, tem misericórdia das nossas vidas nessa noite. Fale aos nossos corações, Senhor, através da tua santa palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor Jesus, para que o teu nome seja engrandecido nessa noite. Abra o entendimento da nossa mente para que possamos compreender, ó Deus, teu santo evangelho, Senhor. Crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. Que a cada dia sejamos servos melhores, possamos viver para ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia.
presença é muito gratificante. Cada dia que nós vencemos e principalmente cada dia que o Senhor nos sustenta na tua gloriosa presença, é motivo de muita alegria e gratidão ao nosso Senhor, né, irmãos? Somos extremamente devedores de Cristo. Nós vamos seguir estudando sobre este Evangelho, amém? O qual nós começamos na última semana. Nos traz muitos ensinamentos grandiosos do Reino para as nossas vidas. Só gostaria de lembrar os irmãos, rapidamente, que nós falamos na semana passada, alguns dos propósitos de Mateus ao escrever este Evangelho, amém? O primeiro propósito foi direcionar esta carta aos seus irmãos, aos judeus, e apresentar para eles que ele era o Messias. O segundo, que Jesus é o grande rei, o único rei, o rei dos reis. O terceiro também, apresentar a igreja de Cristo. Os evangelhos é o único que fala sobre a igreja de uma forma direta. O quarto, apresentar os sinais do fim. Estava bastante interessado pelos últimos acontecimentos antes da segunda vinda de Jesus. E por último, apresentar o reino dos céus e as regras do reino para que nós possamos fazer parte, então, deste reino que Cristo estabeleceu aqui com a sua vida. Tendo isso como base, nós vamos dar sequência hoje falando sobre a primeira parte da genealogia de Jesus. Falaremos um pouco sobre a linhagem humana de Cristo, dos versos 1 ao 17 que lemos nessa noite. Nós vemos uma descrição da linhagem real, de Cristo como rei, mas somente a parte humana. Na próxima semana vamos falar sobre a questão divina, como Jesus era Deus de fato, em carne. Hoje, porém, falaremos só sobre isso. E dentro dessas perspectivas, vamos destacar alguns pontos importantes para nós. Amém? O Novo Testamento, ele se inicia da mesma maneira que o Antigo Testamento, se nós formos observar, como se fosse um livro de Gênesis, só que no Novo Testamento, como um livro das origens. Os teólogos dizem sobre o significado disso, Biblos Genésios em grego, que é o livro das origens. Também é referido como um registro, que é exatamente o que nós encontramos aqui neste primeiro capítulo. Desta maneira, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo se confirma como um novo começo para toda a humanidade. Nós já vamos chegar lá. No Antigo Testamento nós temos, falando da questão humana, o nascimento do primeiro Adão, No caso foi que o Senhor criou, o primeiro homem. Aqui nós temos o nascimento, humanamente falando, do segundo Adão, que veio como um homem perfeito para desfazer toda a obra das trevas, todo o reinado do pecado até então. Mateus, ele nos dá aqui, de uma forma resumida, um breve relato da genealogia de Jesus Cristo. Jesus vem da palavra grega Jesuá ou Jehoshua, que significa Jeová que salva, Yahvé salva. Este foi o nome que o anjo, quando apareceu a José, disse que seria da criança. Ele falou que ele deveria dar o nome da criança de Jesus, porque este salvaria o seu povo dos seus pecados. Sabemos que Jesus nasceu de maneira milagrosa, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e já foi revelado a eles para qual propósito ele viria. Maria já sabia quem nela estava sendo gerado e para o que ele viria, que é exatamente para salvar todos os povos, no caso dos seus pecados. Primeiramente os judeus, depois os gentios, conforme está lá em João capítulo 1. Cristos, que é Cristo, é uma forma da palavra grega do hebraico Mashiach, que significa Messias, que significa ungido.
Ele tinha a questão humana, mas ele também era ungido, ele veio da parte de Deus. Os profetas de Israel, os sacerdotes e os reis, todos eles obrigatoriamente eram ungidos pelo Senhor. Humanamente falando, todos eles eram reconhecidos e tinham uma unção nas suas funções. O Senhor Jesus Cristo, como homem, ele veio e exerceu estas três funções dessa forma, sendo ungido, o enviado, o Messias do Deus vivo. Então, claramente, Cristo era o Messias, aquele que os judeus esperavam ansiosamente. Por muitos anos eles esperavam e continuam a esperar o cumprimento da promessa, a grande vinda do libertador e o grande rei de Israel. Nós sabemos que naquela época, naquele momento, os israelitas, por suas incredulidades e também pela incompreensão das Escrituras, não compreenderam quem ele era. A maioria dos judeus rejeitaram, não reconheceram Jesus como sendo o Deus encarnado, prometido, o Messias. Alguns motivos eles diziam para não concordar que Jesus era de fato o enviado do Senhor. Alguns versículos nos apontam isso, eu anotei alguns deles aqui, alguns motivos banais que eles utilizavam para deixar o reconhecimento de Jesus de lado. Como, por exemplo, Mateus 13, 54 ao 57, eles diziam que pelo fato de conhecerem os seus pais, ele não podia ser o Messias, diz o texto. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Não acreditavam quem ele era. Alguns chegavam a dizer que ele era enviado do diabo, como os fariseus declaravam lá, Mateus 12, 24. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Esses foram ainda mais longe ao dizer dessa forma. Outro texto, em João 7, 26, as pessoas diziam assim: aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então eles utilizavam essa ideia para dizer que Jesus não era o Cristo. Mas o próprio Antigo Testamento já havia pré-anunciado de onde ele viria, aonde ele nasceria, que serviria como confirmação da sua vinda a esta terra. Ainda no mesmo capítulo 7, versos 40 e 41, eles diziam assim: ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Então veja que eles relutavam constantemente para reconhecer a Jesus como Messias. Mesmo ele cumprindo todas as profecias, como nós vimos semana passada, Mateus enfaticamente ele aponta as profecias sobre o Messias cumprindo-se em Jesus. Mesmo assim, eles ainda levantavam dúvidas, questionamentos sobre a pessoa de Jesus Cristo, dizendo que ele não poderia ser o Messias. No verso 42 eles dizem assim: a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade do rei onde viveu Davi? Cristo havia vindo exatamente deste lugar. Mas ainda assim, eles não criam que Jesus era o Messias, não creem até hoje. Ao lermos o Evangelho de Mateus, pelo menos eu tinha essa percepção, eu tinha muito entendimento do porquê. O registro da genealogia, no Novo Testamento nós temos apenas 2 registros sobre isso. No Antigo Testamento fala-se mais sobre as genealogias. Para nós, talvez, que não temos por costume avaliar os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, não tenha muito sentido realmente.
Ao lermos, por exemplo, todos esses nomes aqui, para nós não faz muito sentido. Mas, ao lembrarmos para quem Mateus escreveu este Evangelho, nós temos uma percepção além e mais adequada sobre o porquê da genealogia de Jesus constar no início do seu livro. Para o judeu, a genealogia era algo extremamente importante. Eles tratavam isso com extrema importância para reconhecer um homem, para saber de onde ele vinha, se ele realmente era judeu, para saber sobre a sua história. Ao escrever aos judeus, Mateus, ele traz toda a genealogia de Jesus para mostrar para eles, olha, ele realmente é filho de Abraão e ele também é filho de Davi, duas promessas as quais o Senhor havia predito no Antigo Testamento, que deles viria o Messias, da sua linhagem, no caso, viria o Messias. Para os judeus havia um interesse muito grande neste relato. A seção aqui descrita por Mateus é denominada como o livro da genealogia de Jesus Cristo. Qualquer judeu conhecia muito bem sobre isso, sobre o significado do registro da história de um homem. Ele então descreve toda a genealogia de Jesus. Não dá muitas explicações sobre os nomes que aqui estão, mas escreve exatamente de onde Cristo havia vindo. No Antigo Testamento nós vemos várias delas, por exemplo, Gênesis 5, verso 1, falando sobre a descendência de Abraão, que foi um homem grande na terra. 10:1, a descendência dos filhos de Noé. 11:10, a descendência de Sem, que teve uma importância, a descendência de Terá, que foi o pai de Abraão, no caso, enfim. Havia uma razão importante para esses registros familiares. Dentre uma delas, era o reconhecimento se eram de fato judeus puros ou não. Os judeus, eles tinham por costumes não misturar a raça. Então, para saber se ele era realmente um judeu puro, que não havia sido misturado, por exemplo, com uma pessoa de uma outra nação, eles investigavam toda a sua genealogia, porque eles tratavam isso com muita importância. Se houvesse apenas uma mistura em seu sangue, eles já iriam reconhecer ou considerar como já não um judeu puro, já não como um membro do povo de Deus ou como um filho de Deus. Uma outra questão também envolvida nisso são os sacerdotes, que eles tinham por responsabilidade apresentar toda a linhagem genealógica a partir de Arão para confirmar que eles faziam parte da linhagem sacerdotal. No caso, se o sacerdote viesse a se casar, a sua esposa também tinha que comprovar que ela vinha da linhagem sacerdotal. Nós podemos observar, quando Esdras retorna a Israel, reconstrói todas as coisas, e ele começa a reorganizar o culto ao Senhor. Quando todas as coisas estavam começando a caminhar, ele começa a estabelecer novamente o sacerdócio. No seu livro, capítulo 2, versos 61 e 62, ele deixou de fora 3 famílias, por um único motivo. Diz o texto: porque foi procurado nos livros os registros da sua genealogia e não se encontrou. Foi a família de Abia, dos filhos de Abias, filhos de Cós e filhos de Barzilai. Mas porque eles não encontraram os registros, não foram reconhecidos como sacerdotes. Está escrito lá em Esdras 2, 61 e 62. O Sinédrio, eles tinham também como responsabilidade conservar esses registros. E para um judeu, tudo isso que nós lemos aqui é de suma importância. É por isso que Mateus ele começa o livro falando: Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Porque
porque a promessa vinha dos dois. Ele poderia falar apenas de Abraão e depois citar Davi, mas ele começa falando dessas duas linhagens, né? De uma única linhagem, mas dessas duas pessoas, demonstrando que verdadeiramente ele era o grande eu sou. Dr. A. Carson, no seu fugiu agora o nome do livro, comentário bíblico, ele nos ensina que no Oriente Médio a genealogia ela servia também para qualificar as pessoas para diversas funções, questões políticas. Se era filho de alguém importante, então ele poderia estar inserido na política. Então eles utilizavam os registros para de fato posicionar a pessoa. A questão doméstica, a questão econômica, tudo isso envolvia-se através da genealogia. Então é algo extremamente importante para um judeu. Por isso que Mateus, e Lucas também, nós vamos falar depois, mais à frente, sobre Lucas, mas Mateus especificamente utiliza-se da genealogia de Jesus para declarar ao seu povo quem ele é. Para nós, gentios, se esta carta tivesse sido endereçada para nós diretamente, claro que todos os versículos também se aplicam em nós aqui, mas originalmente a direção primária de Mateus era o seu povo. Para nós, o povo gentil, realmente não tem muita... fugiu a palavra. Não teria muito sentido todo o registro da genealogia de Jesus. Porém, para alcançar os seus irmãos judeus, ele deixa claro. E é maravilhoso nós observarmos como a palavra de Deus é perfeita, como Jesus Cristo é realmente o Deus verdadeiro, o único Deus, e não há outro igual a Ele. E Mateus, conhecendo esta situação, ele utiliza essa ferramenta para escrever ao seu povo. Uma outra coisa também que era importante aqui, ele queria deixar claro para o povo que Jesus não era um qualquer. Não era mais um louco que estava surgindo com a ideia de libertar e não ter condições de fazê-lo. Não era um lunático, não era um homem perdido, mas de fato era aquele que havia vindo para cumprir as promessas e profecias relatadas por Deus no Antigo Testamento. Então Mateus ele apresenta a linhagem humana para deixar claro de onde ele veio, e também apresenta na segunda parte a linhagem divina. Mateus, no seu comentário bíblico também, ele fala que o Antigo Testamento ele começa com o livro da criação do mundo, e esta é a glória do Antigo Testamento. E aí ele fala sobre a glória do Novo Testamento, que é começar com a genealogia daquele que criou o mundo. Que coisa gloriosa de se pensar. Aqui Jesus Cristo como homem é representado por um judeu, como um judeu por excelência, pois ele era descendente de Abraão, e como descendente de Abraão ele recebeu direito às promessas da aliança feita com Abraão, Gênesis 12, 1 ao 3 e 15 do 1 ao 21. Ele também era descendente de Davi, e como homem recebeu o direito das promessas da aliança davídica, 2 Samuel capítulo 7. E é óbvio, meus irmãos, que Jesus não é apenas um herdeiro de Abraão. Isso é uma questão óbvia. Ele estava ali cumprindo as promessas que foram feitas por ele a Abraão. Ele estava ali cumprindo tudo aquilo que ele havia prometido. Ele era o maior rei, e é o maior rei de todos os reis que já passou por essa terra. Ele foi e é o maior sacerdote dentre todos os sacerdotes que já passaram por essa terra. Mas as profecias do Antigo Testamento diziam que ele deveria nascer de uma mulher. Gênesis 3,15. As profecias diziam que ele deveria vir da descendência de Abraão. Gênesis 22,18. Da tribo de Judá, Gênesis 49,10. E da família de Davi, 2 Samuel 7, do 12 e 13. E Mateus, sem dúvida alguma, escreve, nos deixa claro que todas as profecias se cumprem em Jesus. No verso 1,
que foi o primeiro a receber as promessas divinas sobre ele. Consequentemente, Jesus não era um homem qualquer, como foi Teudas ou Judas, citado por Gamaliel lá em Atos 5, 36 e 37, para defender os cristãos que estavam sendo perseguidos. Estes apareceram durante a história e reivindicaram ser alguém. Mas do mesmo jeito que eles apareceram, eles desapareceram. Uma vez eu preguei uma mensagem falando: se Jesus não é Deus, se Ele não é o Messias, Ele é o maior impostor de todos os tempos. E é óbvio que Ele é o Deus Todo-Poderoso. O título Filho de Davi, que aparece por diversas vezes no Evangelho de Mateus, conforme nós já falamos na última semana, é uma afirmação clara sobre a realeza de Cristo. Esse Sproul, ele diz sobre essa expressão que ela é mais utilizada no Evangelho de Mateus do que em qualquer outro Evangelho, confirmando a necessidade que ele tinha de apresentar Jesus como um rei soberano, como aquele que veio para o seu povo. Outra coisa interessante que nos chama a atenção aqui, nós lemos no verso 7, é a forma como ele escreve, a organização que ele descreve a genealogia. Há uma organização aqui. Ele forma em 3 grupos. Cada grupo fala de 14 nomes. E isso também representa algo simbólico para nós, muito interessante. William Hendricks, ele diz sobre isso: ao Jesus ser apresentado no final da lista desses 3 grupos de 14 nomes, significa que nele o novo e o antigo se cumprem, que ele é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim, que tudo, o coração e o centro de tudo está em Jesus, que fora dele não há salvação, não há esperança. Ele é realmente aquele que veio para salvar o mundo. William Barclay também, sobre essa organização, ele nos fala algumas coisas interessantes. Fala que essas representações aqui aparentam certas características da totalidade humana, dividido em 3 seções, que nos mostra 3 etapas importantes da nação de Israel. Se nós observarmos aqui as 3 separações, ficará claramente para nós a separação de Israel. A primeira parte nós vemos que começa com Abraão e vai até Davi. Então a primeira seção, a primeira parte aqui nos mostra a ascensão de Israel, desde o chamado de Abraão, desde quando o Senhor lhe chamou, ele fez a proposta, e fez a promessa, e fez a aliança com Abraão, dizendo que dele formaria uma grande nação até o reinado de Davi, que foi o último rei que governou. Após ele teve o seu filho, mas que governou perfeitamente o reino de Deus. E essa primeira sessão nós vemos aqui várias coisas maravilhosas que o Senhor fez pela nação de Israel. O chamado de Abraão, o milagre realizado em sua esposa, que não poderia ter filhos, e a partir dali a descendência continuar. A libertação do povo da escravidão que sofreram por um período no Egito. Todos os milagres e cuidados que o Senhor realizou no deserto com esta nação, o estabelecimento na terra prometida, os grandes feitos de Davi. Toda essa primeira parte destaca a ascensão de Israel. A segunda parte, ela começa de Davi e ela vai até o exílio da Babilônia. Então demonstra toda a decadência de Israel. Um povo que era o povo escolhido do Senhor por desobediência, por não cumprir as leis que o Senhor havia estabelecido, agora vai parar no exílio da Babilônia. Fala de Salomão. Após Salomão começa a divisão no reino de Israel, então 10 tribos para um lado, 2 para o outro, e ali começa a decadência terrível de Israel. Os reis que foram surgindo, poucos permaneceram fiéis ao Senhor, a grande maioria se corromperam, trouxeram ídolos para a nação, construíram postes sagrados,
Muitos morreram com a invasão dos babilônicos. Os poucos que ficaram, alguns ficaram lá para que a terra não ficasse deserta, e os outros que eram melhores e tinham condições foram levados para a terra da Babilônia para servir como escravo a Nabucodonosor e todo o seu império. E a terceira parte vai até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que traz uma esperança para todos, não somente para Israel agora, mas para todos. Vai do exílio até o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, meus irmãos, foi o único que poderia vir libertar os homens da escravidão a qual eles estavam perdidos. Foi o único que poderia vir e resgatar todos os pecadores da escravidão a qual eles estavam agora. Israel sofreu muito até a vinda do Senhor, mas agora ele estava ali, sendo gerado no ventre de uma mulher, e toda a esperança com a sua vinda renascia nos corações daqueles que criam nele como Senhor e Salvador das suas vidas. Produziu a verdadeira esperança nos corações. É por isso que Cristo é tudo em nossas vidas, irmãos. Tudo em nossas vidas. William Barclay ainda destaca 3 representações espirituais dessas 3 sessões que nós temos aqui ao longo da história. Primeira parte: o homem criado nasce para a grandeza, não a honraria que nós vemos nos dias de hoje, não é isso. Foi criado para a grandeza, por estar lado a lado com Deus, por habitar em um lugar perfeito, a qual não tinha necessidade de nada. Deus estava ali diariamente. Diz o texto que o Senhor, que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Diz eles que o Senhor ia com ele conversar na viração do dia. Então ele foi criado para algo grande, irmãos. Ter comunhão com o Senhor. Nós tínhamos tudo que era necessário no Éden, absolutamente tudo. Então a primeira sessão mostra a grandeza do propósito do Senhor. A segunda mostra como nós perdemos essa grandeza, levando, no caso da nação de Israel, até o exílio, mas trazendo para todos, porque nós também estamos sujeitos às situações que o pecado trouxe ao mundo. Então ele mostra que por causa da atitude de Adão em desobedecer ao Senhor, todos pagaram, ou todos receberam aí a sentença. E aí perdeu tudo aquilo que tinha no Éden. Toda a comunhão com o Senhor, toda a graça de estar diante do Senhor, toda a pureza que havia no coração, não havia maldade ali ainda. Tudo isso foi perdido. E a terceira sessão, com a vinda de Jesus, a possibilidade da recuperação dessa grandeza. Conforme nós já estudamos aqui sobre novos céus e nova terra, aquilo que o Senhor tem prometido para os seus, para aqueles que creram no Evangelho, se arrependeram e mudaram de vida, estes irão para um lugar que será superior ao Éden, será melhor do que era no início. Estes estarão agora com Cristo para todos sempre, em um lugar onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, onde nada de ruim vai nos acontecer. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, irmãos, Ele não abandonou o homem, Ele não entregou o homem à sua própria sorte. Ele não permitiu que o homem fosse destruído por sua loucura, porque se Deus tirasse a mão, o que seria desta terra, irmãos? Mas Deus, na sua misericórdia, foi guardando, foi preservando e veio a esse mundo para resgatar o homem do lamaçal do pecado a qual ele estava, da perdição a qual ele estava. Veio
servindo ao pecado, sem a possibilidade de alcançarmos a liberdade que Cristo nos trouxe. Então, a vinda de Cristo, a terceira sessão da sua genealogia, representa a recuperação da grandeza do propósito de Deus. Uma outra coisa interessante, que é a questão numérica aqui, como foi organizada essa genealogia. Os hebreus, eles não tinham números, né? Então eles utilizavam letras como numerais. Um exemplo, letra A, 1, letra B, 2. As consoantes da palavra Davi em hebreu eram D, W, D. Essas letras em hebreu, elas têm por numeração estas, a D4 e a W6. D, W, D representa a soma de 4 mais 6 mais 4, ou seja, 14, que é exatamente a divisão que o escritor faz da genealogia de Jesus, com o propósito de afirmar qualquer judeu tinha condições de confirmar que Jesus era o filho de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então essa primeira parte, ela é deixada apenas para a linhagem humana e real de Cristo. A intenção de Mateus não é que nós venhamos a estudar cada um dos nomes aqui primariamente, não que não podemos, é óbvio que sim. Mas mostrar que cada nome que consta aqui aponta para a realeza de Cristo, para o reinado de Cristo. No Novo Testamento, sobre a genealogia de Jesus, nós temos apenas duas perspectivas. Mateus, ele começa com Abraão e vai até Jesus. E um outro evangelho que relata sobre isso é Lucas, e ele começa em Jesus e retrocede até Adão. A intenção de Mateus, como eu já falei, é apresentar Jesus como rei dos judeus, o rei dos reis, e a intenção de Lucas é apresentar Jesus como o homem perfeito, aquele que não tinha pecado. Para nós, falar algumas coisinhas aqui. Observando toda essa linhagem aqui, tudo que nós lemos nessa noite, as pessoas principalmente que fizeram parte dessa linhagem, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca algumas coisas interessantes que eu gostaria de repassar aos irmãos. A primeira delas é que na genealogia de Jesus Cristo, Deus cumpre a sua palavra. Deus havia prometido para a sua nação que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas ou seriam benditas. E vai além das bênçãos terrenais, vai muito além do que isso. E também havia prometido que da família de Davi haveria de nascer o Salvador do mundo, Isaías capítulo 11, verso 1. E quando Mateus ele apresenta a Cristo como filho de Davi, como filho de Abraão, ele está dizendo para nós: Deus é fiel e cumpre as suas promessas. J.C. Riley, ele diz sobre esses 17 versículos que provam que Jesus descendeu de Davi e Abraão, e que a promessa de Deus se cumpriu nisso. A palavra lançada pelo Senhor, irmãos, ela não falha como a nossa. Não há desvios nas promessas de Deus. Se há algo, irmãos, que nós podemos descansar, é naquilo que o Senhor nos prometeu que faria um dia. As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. E se Ele prometeu, nós podemos descansar, porque a Bíblia fala que aquele que prometeu é fiel para cumprir toda palavra. Nós não recusamos, irmãos, em promessas humanas e carnais, feitas por homens humanos e carnais. As pessoas lançam
Descanse no seu Deus. Porque Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. A segunda questão que nós vemos aqui na genealogia de Jesus é que não são apenas pessoas boas que estão registradas aqui, mas principalmente pessoas más. Vamos destacar aqui primeiramente algumas mulheres que têm os seus nomes anotados aqui, que ao olharmos as suas vidas, vamos ver atitudes reprováveis que elas tiveram, como por exemplo, Tamar, que se deitou com o seu próprio sogro, e dele gerou 2 filhos, Pérez e Zerá. Raabe, que era uma prostituta em Jericó. Ruth, uma boa moabita. Batseba, a mãe de Salomão, que havia traído o seu marido Urias com Davi, e este morreu. Certamente, meus irmãos, os homens não querem ao seu lado pessoas com esse tipo de testemunho. Muitas vezes algumas pessoas escondem o seu passado ou os seus familiares pelo mau testemunho que é dado por eles. Homens perfeitos agiriam dessa maneira. Não gostaria de destacar pessoas como essa como parte da sua linhagem. Mas qual o motivo de nós vermos tudo isso aqui? Somente para reforçar a graça do Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, somente para reforçar que Cristo veio em favor de todos os pecadores para salvá-los dos seus pecados. Charles Spurgeon dizia dessa maneira: Jesus, o homem, é o herdeiro de uma linhagem na qual flui o sangue da prostituta Raabe e da camponesa Ruth. Ele é parente dos caídos e dos humildes e mostrará o seu nome até mesmo aos mais pobres e vis pecadores. Não são somente essas mulheres que constam aqui, mas nós vemos alguns homens que também viviam pela mentira. Como exemplo, os patriarcas, principalmente. Abraão, por vezes, mentiu, fracassou nesta área. Não foi apenas uma omissão, mas foi realmente uma mentira montada e contada. Ele combinou com a sua esposa para agir dessa forma. Foi fraco. E isso, mais uma vez, nos deixa claro que a graça de Deus é para todos. E mais, a graça de Deus em escolher homens como esses não é ter os seus méritos. Abraão não tinha mérito algum. Ele já havia sido chamado pelo Senhor, já havia saído do meio da sua parentela, mas agora ele estava ali no Egito contando mentiras. Qual mérito havia nele? Era a graça. Nós vemos também aqui alguns homens que a vida foi marcada pela violência constantemente. O próprio Davi foi impedido de construir o templo do Senhor porque nas suas mãos havia muito sangue, é o que diz a Bíblia. Roboão foi um homem violento. Acais foi pior do que todos. Ele queimou seus próprios filhos, perseguiu seu próprio povo, foi o responsável por cerrar ao meio o profeta Isaías, mas o nome dele está aqui. E aí nós vemos como Deus ama com misericórdia os homens mais indignos dessa terra. E por último, nós vemos também homens aqui que praticaram algo que Deus repugnava, a idolatria. Salomão se perdeu no final do seu reinado, influenciado por suas mulheres, deixou que se estabelecesse cultos aos deuses ao redor do mundo que havia. Roboão também contribuiu para isso. Foi ele que construiu um bezerro de ouro e trouxe para Jerusalém ídolos terríveis. Nessa lista, irmãos, se nós formos analisar cada vida aqui, nós vamos ver situações que nos deixam com a boca aberta, pensando na
enganar-nos. Antes de nós ficarmos assim chocados com todas essas histórias que eu acabei de falar, com todos esses pecados terríveis, nós devemos fazer uma análise da nossa própria vida. Quem nós somos? Não somos tão bonzinhos assim, irmãos. Ser realista com Cristo Jesus, Ele conhece o seu coração. Não somos perfeitos, irmãos, e não seremos nessa terra. Haverá falhas ainda. Teremos que lutar contra a carne constantemente. A Bíblia fala que o nosso coração ele é tendencioso para o mal. Não tem como fugir disso, a não ser pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor que habita em nós. A verdade é que nós somos tão culpados quanto eles eram na sua época. Por que Deus agiu dessa maneira então? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos chamou, irmãos, quando nós estávamos mortos em delitos? Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo em carne e se entregou naquela cruz em nosso lugar. Por quê? A Bíblia só nos dá uma resposta para isso, irmãos, e a resposta é única e óbvia, é graça. Graça e graça, nada mais do que graça. Eu estava lendo esses dias uma frase do Renato Vargas, ele dizia: olha, hoje eu vou para a igreja por causa da graça, eu vou cantar pela graça, eu vou pregar sobre a graça, eu vou orar por causa da graça, e um dia eu vou adentrar no reino celestial por causa da graça. Não há méritos. A graça apenas. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos algumas barreiras que o Senhor quebrou também. Michael Green ele diz dessa forma: as barreiras que Cristo quebrou aqui. A primeira delas foi entre o homem e a mulher. Havia um desprezo pela mulher antigamente, né? De uma forma bem radical mesmo, mas isso já não existe mais. Tanto um quanto o outro é amado por Deus. Não estou falando de ministério, estou falando de salvação pela graça do Senhor. Tanto um quanto o outro é amado da mesma forma pelo Senhor Jesus Cristo, e todos eles fazem parte do plano de salvação de Deus. Aqui nós vemos uma outra barreira quebrada, que é entre os judeus e os gentios. Conforme diz a palavra do Senhor, em Jesus já não há judeu, já não há grego, já não há sábio, já não há ignorante, já não há escravo, já não há livre. Mateus deixa claro que o Evangelho de Jesus Cristo é para todas as pessoas. Capítulo 1, verso 21. Terceiro, a barreira entre as pessoas boas e más também é rompida aqui. Mais uma vez enfatizando a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Nós vemos aqui pessoas boas e más, pessoas santas e piedosas. J.C. Ryle destaca sobre isso, falando que existem muitos pais piedosos que tiveram filhos ímpios, e existem muitos pais ímpios que tiveram filhos piedosos. E ele ressalta que a graça de Deus, ela não é uma herança de família. Não é porque você é crente que o seu filho vai ser. Não é dessa forma. A graça de Deus não é transmitida assim. É muito mais do que bons exemplos, e não que nós não devemos dar bons exemplos, esse é o nosso papel. É muito mais do que bons conselhos para nos tornarmos filhos de Deus. Vai além de tudo isso. Os que nascem de novo não são gerados por sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É graça. Graça e graça. E por último, acima de todas as coisas, o que nós vemos aqui mais ressaltado na genealogia de Cristo é como a graça do Senhor alcança pecadores como nós. Como nós vimos no tópico 2, os homens e as mulheres citados por Mateus eram pecadores. Isso mostra
nada está fora do alcance da misericórdia de Deus. Se Deus tocar o seu coração, nada pode impedir o agir de Deus. Não há inferno, não há pecado, não há desgraça. Se o soberano tocar o seu coração, é impossível. E aqui nós vemos a graça de Cristo. J.C. Reilly, ele afirma dessa forma, que por maiores que sejam os nossos pecados, como de qualquer uma dessas pessoas aqui nessa lista, eles não são capazes de fechar as portas dos céus para nós, desde que haja um verdadeiro arrependimento e a fé no Evangelho de Cristo. Não há, irmãos. Quando a graça do Senhor nos alcança, não importa qual seja o pecado, se Cristo Jesus te alcançou, Ele vai te purificar, Ele vai te perdoar. Ele vai ter misericórdia. Nós vemos como Deus é gracioso. Não há méritos, irmãos. Coloque isso no seu coração. Não tem como Cristo olhar para o meu coração e Ele achar algo bom aqui. Não há. Abraão estava lá no Egito mentindo, sua esposa já estava sendo entregue a outro homem e ele continuava mentindo dessa forma. Davi, por mais que ele fosse um homem capacitado, ele estava ali agora adulterando e matando o esposo da mulher que ele havia adulterado. Me explica se esse homem, naturalmente falando, merecia algo da parte do Senhor? Naturalmente falando, não, irmãos. Mas a graça de Cristo é derramada sobre ele. Desde o início foi graça. A aliança que o Senhor faz com Abraão em Gênesis 15 demonstra que foi graça. Eu fico olhando para a minha vida e observando alguns anos atrás como eu vivia como um desgraçado nessa terra, e eu fico me perguntando, meu Deus, não havia nada de bom aqui, Senhor. E ainda não há nada de bom aqui, Senhor. Um cristão sincero e verdadeiro, irmãos, ele compreende que tudo é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nada do que nós façamos aqui interfere na ação de Deus. Eu posso ser o homem mais bom deste mundo, eu posso ir aos hospitais, eu posso alimentar os pobres, eu posso construir casas, eu posso fazer tudo, irmãos, ainda assim a maldade continua imperando, e se a graça não me alcançar, eu vou perecer nas trevas. E isso é para todos. Não há boas obras que nos façam escapar do inferno. Porque no mundo há muitas pessoas supostamente com boas obras sendo praticadas, mas nenhuma delas livrarão elas do inferno. Mas o amor de Deus em nos escolher e nos chamar é algo que não dá para explicar naturalmente. E essa sinceridade, ela faz parte do cristão verdadeiro que confessa o Senhor Jesus. Essa devoção a Cristo. Então, a última coisa que nós vemos ressaltado aqui é a graça do Senhor. O próprio Deus vir ao mundo, morrer em favor de pecadores como eu e como você. É por isso que o verdadeiro evangelho não consiste em circunstâncias, não consiste em alcance de sonhos. Não estou falando que Deus não abençoa, Deus faz, mas não consiste nisso. O evangelho verdadeiro consiste em você amar a Cristo sobre todas as coisas, em você se apegar a Cristo sabendo que Ele é o único motivo de você ter esperança de salvação. É você viver para Cristo os últimos dias nessa terra como se não houvesse amanhã, porque Cristo estará te esperando de portas abertas na entrada do paraíso. O verdadeiro evangelho, irmãos, não está nas circunstâncias boas ou ruins, está em estarmos aos pés do Salvador constantemente agradecidos por tua bondade, por tua misericórdia e por tua graça. Então a vinda do Senhor Jesus enfatiza isso.
porque era para nós sermos condenados, sentenciados. Mas Cristo veio e foi em nosso lugar. Enfim, essa primeira parte do capítulo 1 deixa claro a genealogia humana de Cristo, confirmando que ele veio a este mundo como homem. Em Cristo havia a dupla natureza que só nele teve, ninguém mais já teve, ninguém mais vai ter. Vemos nele o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, a demonstração do seu amor para os pecadores, quebrar as barreiras e atuar graciosamente em nossos corações. Amém. É por isso que Paulo fala, no capítulo 1 de Romanos, que ele é extremamente devedor de todos, principalmente de Cristo. Nós, todos nós, irmãos, temos uma dívida eterna com o nosso Senhor. E conforme eu falei, mesmo que nós fizéssemos o bem todos os dias perfeitamente, ainda assim seríamos devedores de Cristo. Porque o único meio pelo qual nós podemos ser livres de todo o sofrimento dessa terra é Cristo. E os que vivem para Cristo não vivem de sofrimento. Não estou falando de lutas, nem de problemas. Estou falando de ter paz no coração. Pode cair o mundo, pode haver perseguições, nós estaremos louvando o Senhor. Amém. Pode estar passando fome, nós estaremos louvando o Senhor. Amém. Pode perder o emprego, glória a Deus por isso. Pode não haver mais nada aqui, irmãos, de bom para nós. Ainda assim, os que confessam a Cristo estarão louvando o Senhor. Olha ao redor do mundo. Centenas de cristãos sendo mortos ainda nos dias de hoje. Muitos deles estão indo para fora com um sorriso no rosto. Muitos deles permanecem fiéis até a última força para não negar o seu Senhor. Viva para Cristo. Se você não tem força, peça para Deus. Deus, tem misericórdia da minha alma. Se humilhe nos pés de Cristo. Faça como aquele ladrão que estava na cruz ali. Confesse ao Senhor. Suplique a Deus. Mas não permaneça dessa forma, não. Cristo está voltando. E em breve o seu reino é